Olá, meu nome é Lorenzo, um trabalhador desta casa e do movimento espírita. Coube a nós conversarmos sobre família, um eterno aprendizado. Mas antes disso, nós temos que conversar um pouquinho sobre reencarnação, sobre um dos dogmas que se estabelece o Espiritismo, que é a necessidade de voltarmos, quantas vezes forem necessárias, para que possamos nos melhorar como seres humanos, possamos evoluir. E aí nós seguimos, segundo o Livro dos Espíritos, as nossas leis morais. No caso da família, principalmente, lei do progresso e lei da sociedade. Bom, o que justifica uma encarnação? A encarnação se justifica pelo fato de que na passada, eu não consegui resolver os problemas que eu trouxe. Mas o certo seria que a gente aproveitasse em cada encarnação essa oportunidade e que aquela carga atávica que trazemos quando reencarnamos, das coisas não realizadas, que ao final de uma encarnação nós tenhamos essa carga minorada. O grande problema é hoje que a sociedade que nós montamos, essa sociedade egoísta, ou seja, que cultua o eu, se transformou numa sociedade materialista, em que as pessoas dão mais valor à matéria do que propriamente o espírito. E, na realidade, nós sabemos que esse equilíbrio entre espírito e matéria tem que ser levado na encarnação, porque nós ainda, seres espirituais, tendo essa oportunidade na matéria, ainda necessitamos de matéria para manter matéria. Mas é o necessário para manter a matéria. Não fazer da matéria alguma coisa que sobreponha ao espírito, ou seja, sobrepuje ao espírito. Aí é que é o erro da nossa sociedade atual, em que as pessoas não conseguem se olhar, não conseguem se conversar, não conseguem se tolerar. Mas, como tudo na vida tem uma razão e uma causa, eis que surge um vírusinho invisível e que transforma o mundo numa pandemia, num pandemônio. E esse vírus faz com que, obrigatoriamente, nós, para possamos preservar as nossas vidas, nos recolhamos, nos protejamos no seio do nosso lar. E aí, providencialmente, as famílias começaram a conviver novamente. Disso veio coisas muito boas, mas também veio coisas muito ruins. Se não vejamos, hoje nós batemos os recordes de agressão a mulheres no Brasil, por causa, pressupõe-se, do recolhimento e do convívio que antes não era uma prática diária, ou seja, as pessoas se escondiam em seus empregos, em suas amizades, para não precisar conviver familiarmente. Bom, fazendo esse parêntese, nós nos socorremos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que define família. E a família, existem dois tipos de família segundo o Evangelho. E o que define essas famílias são os laços que as unem. Existem as famílias espirituais, em que o laço é da alma, e a característica desse tipo de família é durar e perdurar até após o nosso desencarne. E existem as famílias consanguíneas. Essas, na maioria das vezes, se unem pelos laços de sangue, como o nome já está dizendo, mas também pela necessidade de reajustes. E, nesse momento, a gente lembra
daqueles ensinamentos curtos e precisos de Chico Xavier, que ele dizia: meu filho, ninguém erra de endereço. O que ele quis dizer com isso? Que nós reencarnamos aonde precisamos reencarnar, com as famílias que precisamos reencarnar. O motivo, não sabemos, mas quando a gente começa a observar mais atentamente o desenrolar dessas interações sociais dentro dos participantes dessa família, nós começamos a sentir que os reajustes estão ali escancarados na nossa frente. É para isso que a família serve. É para que a gente consiga, através dela, progredir em sociedade. Porque a lei da sociedade diz que o homem não pode se insular, ele não pode ser uma ilha, ele não pode ser um ermitão, ele não pode se esconder do mundo. A única maneira que nós temos para evoluirmos como seres humanos é convivermos em sociedade. E a primeira sociedade que nós convivemos é a família. Essa família é compulsória, eu costumo dizer, brincando com os meus amigos, mas a minha grande família espiritual, essa eu reencontro e escolho no caminho. Mas eu não posso me excluir da minha família consanguínea, que é o meu primeiro dever. Porque esse é o mais importante, esse é a fase de ajustamento, essa é a verdadeira fase em que eu, como espírito, consigo me melhorar praticando aquilo que Jesus deixou para a gente como um caminho seguro, que é fora da caridade não há salvação. Então a gente começa a trabalhar dentro da família a nossa paciência, a nossa resiliência, o nosso amor incondicional, mesmo que as pessoas não nos amem, mesmo que as pessoas não queiram a nós tão bem quanto nós queremos a elas. Mas nós não podemos, aos outros a gente pode permitir que não gostem da gente, mas a gente não pode se permitir que não gostemos de alguém. Quando a gente faz isso em retribuição a alguém que não gosta da gente, principalmente dentro da família, nós estamos trazendo para nós os mesmos problemas que elas trazem. Ou seja, a gente está replicando e mentalmente criando um quadro em que eu não vou conseguir me harmonizar com esses meus familiares ao longo da minha encarnação e que, com certeza, farão com que eu tenha que voltar aqui quantas vezes forem necessárias para que eu consiga me harmonizar com essas pessoas. Então, a regra geral é o seguinte: eu tenho que ter consciência de harmonização com essas pessoas, mesmo que essas pessoas não queiram se harmonizar conosco. O fato de eu já não pensar mal delas, não querer o mal delas e até orar por elas, isso faz toda a diferença do mundo na minha escalada evolutiva. Isso faz com que eu ganhe mais um tijolinho na minha encarnação, na pavimentação que vai me levar à angelitude. Não podemos esquecer que a nossa caminhada começou no átomo e vai terminar no arcanjo. Assim como nós evoluímos, os planetas em que a gente habita também tem que seguir a lei do progresso, também tem que evoluir. E como é que eles vão evoluir? Quando a sociedade evoluir. Nós faremos com que as fases dos mundos em transição, agora nós em transição ao regeneração, saindo de provas e expiações, sejam mais curtas. E quem sabe, as nossas modificações pessoais, e com isso, com um exemplo, fazendo com que as pessoas que convivem conosco, na nossa volta, também consigam entender a necessidade da evolução, também ajudem na evolução do planeta, e que essa transição do regeneração para planetas felizes seja muito mais curta do que foi do provas e expiações para o regeneração. Quando a gente começa a ter consciência dessas coisas,
da lei da sociedade, por que a gente foi colocado dentro dessas famílias, e por que essa é a primeira oportunidade que eu tenho efetivamente de evoluir como ser humano e de aprender, até de fazer o certo e não fazer aquilo que a gente está vendo. Por quê? Porque a gente conhece, uma vez tendo conhecimento das obras básicas, tendo contato com o conteúdo das obras básicas, nós aprendemos a diferença entre bem e mal. E é muito simples a diferença entre bem e mal. O bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. Então, nós temos a consciência daquilo que estamos fazendo. E se aquilo está nos trazendo as leis de Deus ou nos afastando das leis de Deus. Quando a gente enxerga um exemplo que nos afasta das leis de Deus, nós não temos que seguir esse exemplo. Nós não viemos para cá para isso, porque senão eu vou estagnar onde eu estou. Vou botar fora uma oportunidade tão preciosa de uma encarnação. Mesmo sabendo que essa vida aqui é transitória, a verdadeira vida é espiritual, mas nós ainda precisamos da carne para evoluirmos. Nós ainda precisamos da carne para entendermos o processo evolutivo e conseguir realizar os desígnios de Deus, que é o progresso, que, além disso, é uma das leis morais, a lei de progresso. Ou seja, nos impele quando nós encarnamos, e isso é o objetivo da nossa encarnação, é a lei do progresso. Mas para que eu consiga entender isso, eu tenho que ler e fazer com que o meu coração se convença de que é isso que eu estou procurando. É me transformar num ser humano melhor. Aonde vai ser isso? Com certeza não vai ser entre os meus amigos. Vai ser aonde eu tiver desafetos. Porque isso vai nos testar. Vai nos testar a nossa fé, vai nos testar a nossa tolerância, vai testar a nossa resiliência. E também o Livro dos Espíritos nos diz que o bom espírito é reconhecido pelas tentativas de coração de melhora. E todos os dias em que nós acordamos e temos a oportunidade de vivermos um pouco mais na carne, nos é dado uma chance de trabalhar na seara. Agora, qual seara nós vamos escolher, se é a do bem ou do mal? A do mal vai fazer a gente estagnar e, ao final da nossa encarnação, dar conta daquilo que a gente deixou de fazer ou do mal que realizou. Agora, a seara do bem é aquela que ama incondicionalmente. É o único caminho seguro à casa do meu Pai, Jesus nos disse, a caridade. E o amor incondicional a todos, até aos nossos desafetos. Aí é que essa lei começa a se complicar. Porque quando falam em que a gente tem que amar os nossos desafetos, aí o bicho pega. Porque eu tenho que ter a consciência de que as pessoas podem ter problema comigo, e a gente não é uma unanimidade. E quanto mais cedo a gente aprender isso, quanto mais cedo a gente aprender que ao longo das encarnações, milhões de encarnações, eu arrumei alguns inimigos no meio desse caminho, porque necessariamente eu não fui tão bonzinho quanto acho que sou hoje. Mas, ok, a gente tem essa consciência, que nas encarnações a gente alterna, e que bom que agora, nas últimas encarnações, a gente tem entendido que o bem é o melhor caminho. Então a gente tem feito menos inimigos e mais amigos e mais companheiros espirituais, esses companheiros que se entrelaçam animicamente e que quando nós desencarnamos nós não perdemos esses laços. Agora, os laços consanguíneos, na maioria das vezes, se dissolvem na mesma encarnação, porque não tem o vínculo e nós não estamos dispostos a trabalhar o progresso dentro de nós. Porque, na realidade, os dois tipos de família servem para a nossa evolução moral. Esse é o mote da nossa encarnação. É a evolução moral. Se vai ser na família espiritual ou se vai ser na família consanguínea, depende de nós aproveitarmos as oportunidades e não refutarmos aquelas pessoas que convivem conosco, mesmo que elas não pensem como a gente, não sejam como a gente, não ajam como a gente.
Não acreditem naquilo que a gente acredita. O problema não é, e nunca foi, ser, falar, acreditar, mas sempre foi colocar em prática aquilo que se tem dentro do coração. Não importa em que a gente acredite, importa é aquilo que a gente materialize de bem nessa oportunidade reencarnatória. Porque ao final da nossa encarnação não vão perguntar nada religioso para nós, a não ser o quanto de bem eu realizei com a oportunidade que eu tive de reencarnar. E aí, muitas vezes, o Evangelho diz que aí vem o choro e o ranger de dentes. Mas muito por conta de que eu leio todas as obras básicas, os livros correlatos, os 400 e tantos livros de Chico, os 200 e tantos livros de Divaldo, eu leio. Mas eu não consigo colocar isso em prática. E se eu não conseguir colocar esse conhecimento em prática em prol, primeiro, da minha evolução e segundo, da evolução de quem está à nossa volta, dentro da nossa família, fora da nossa família, eu fali na minha encarnação. Não adianta eu obter conhecimento e jamais sair à sociedade para ensinar pelo exemplo. Ensinar pelo amor, ensinar pela tolerância. E aí a gente entende por que os menos esclarecidos se utilizam de mídias maciças para nos convencer a odiar, para nos convencer a não gostar, para nos convencer a agredir, para nos convencer de que as pessoas que não pensam como nós, que não são como nós, que não professam aquilo que a gente professa, são irmãos, e sim, inimigos. Mas nós temos a oportunidade de deixar tudo isso para o lado, entender que esse processo existe, entender que os menos esclarecidos se utilizam das mídias de grande audiência e grande penetração para nos fazer odiar. Mas nós temos o livre-arbítrio, graças a Deus, uma ferramenta fantástica que Deus nos deu, de dizer não. Eu me nego a odiar o meu irmão porque ele é diferente de mim. Eu me nego a odiar o meu irmão porque ele pensa diferente de mim. Eu tenho consciência como espírita que os processos são individuais e que, efetivamente, eu vou ter que responder por aquilo que eu faço, aquilo que eu penso. Mas eu não posso querer fazer com que as pessoas façam e pensem a mesma coisa que eu e que sejam parecidas comigo. Eu tenho que aprender a respeitar elas como elas são e saber que elas vão também responder pelo modo de vida que levam. Isso é espiritismo. Isso é entender o processo evolutivo. Isso é entender que a nossa primeira oportunidade de fazer desse limão essa limonada é a família. E as famílias, nos tempos modernos hoje, elas têm que se alicerçar a esse conhecimento para que possam se aturar durante o insulamento que nós estamos sendo forçados a fazer e que preserva vidas e já está provado, e optar pela ciência. Tem um amigo meu que diz o seguinte: quando você está doente, você procura um político? Você procura um jornalista? Não, você procura um médico. Então, essas informações a respeito do que nós estamos passando hoje, elas têm que ser científicas. E a gente não pode se esquecer que o espiritismo é baseado em religião, filosofia e ciência. Nenhum espírita pode, em sã consciência, apoiar ideias de afastamento, ideias de ódio, ideias de racismo, ideias de, enfim, de agressão, enfim, coisas muito ruins aí que estão sendo propagadas. Nós somos espíritas. Nosso primeiro mandamento é a caridade, acima de tudo, e fora dela não há salvação. E a expressão maior da caridade é o amor incondicional. E aí é que pega. Aí é que eu tenho que ter consciência disso, consciência desses processos, e me negar a entrar nisso. E aproveitar as experiências que eu estou tendo hoje, obrigatoriamente, dentro da família, para que eu consiga, nem que seja porque o Covid nos obriga
a conviver dentro das famílias novamente, eu vou ser obrigado a oportunizar aquilo que a espiritualidade está nos dando de presente, que é o retorno à família. Eu não tenho para onde fugir, porque se eu fugir, eu posso me contaminar e contaminar os outros, eu posso desencarnar e fazer com que as outras pessoas se desencarnem. E isso vai fazer com que, obrigatoriamente, ou eu cometa um suicídiozinho porque eu não me cuido, e eu vou ter que responder por isso, ou pior, que eu faça com que as pessoas, pela minha invigilância, desencarnem. Aí eu vou ser responsável por cada desencarne que eu fizer no meio do caminho e as pessoas que eu contaminar por falta do meu cuidado. Então, as crises em que a gente passa, e não vai ser a última crise que nós vamos parar por aqui. Por quê? Porque pelo que a gente está enxergando, ao longo quando a gente obrigatoriamente sai às ruas, quando a gente ouve algumas notícias, algumas pessoas não estão levando a sério a pandemia. Não estão levando a sério os ensinamentos que deveriam estar sendo repassados por ela. Será que há necessidade de que outras pandemias retornem para que a gente aprenda mais com a dor do que com o sentimento, do que com a coerência, do que com a inteligência que Deus nos deu? A lei da destruição coloca as pandemias virais, como essa que a gente está vivendo hoje, como uma destruição necessária, para que a gente saia melhor do que quando entremos. Mas para que a gente faça isso, a gente tem que entender o recado que está sendo passado pela espiritualidade para nós agora. E se eu não conseguir entender isso, vou ter que passar por outras pandemias, talvez até piores do que essa. Vai depender de quem? O Livro dos Espíritos diz, na lei da destruição, que a destruição vai se diminuir à medida em que a sociedade evoluir. Então, se ela evoluir suficientemente bem para que nós não precisemos mais de catástrofes, e uma delas é a pandemia viral, é o que caracteriza os mundos em regeneração e mundos felizes. Eles ainda têm o mal, mas em muito menor quantidade do que esse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que entender, e é dito isso, já foi dito na Gênese, uma das obras básicas, também dito por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, com Divaldo Pereira Franco, que essas coisas que estão acontecendo agora, seja desde aquele tsunami da Ásia, passando agora por essa pandemia, isso são realizações humanas. Realizações de pensamentos constantes, de uma quantidade enorme de irmãos nossos que vibram negativamente e que, por essa vibração negativa, transformam os seus locais aptos a catástrofes ou a pandemias. São construções mentais. E quando eu levo isso para dentro da família, eu crio o mesmo processo, que é o processo de construção mental, e tudo passa por isso. Tudo passa pela psicosfera que eu crio para mim, para minha família, para minha sociedade e para o meu mundo. A gente só vai conseguir sair disso quando a gente entender o processo. Mas para que a gente entenda o processo, a gente tem que ler o que está escrito nas obras básicas, ler, reler, entender e colocar em prática. Se a gente colocar em prática 1/10 que está escrito nas obras básicas, nós já ganhamos, não uma encarnação, nós já ganhamos algumas encarnações. E esse limiar que a gente está vivendo, é a hora do testemunho.
Por que é a hora do testemunho? Porque, por simples magnetismo, ao mundo de regeneração ficam aqueles que vibram com o mundo de regeneração. Aqueles que continuarem fazendo mal, pensando mal e querendo mal, e não aproveitando as oportunidades, não reencarnam mais na Terra. É isso que Kardec nos disse na Gênese, e é isso que o livro psicografado por Divaldo Pereira Franco também nos diz. Essas informações elas nos são dadas desde 1857, quando tivemos contato com o Livro dos Espíritos. E lá, agora, mais de 200 anos depois, a gente ainda não conseguiu entender. Mas o que é pior, a gente não conseguiu ainda colocar em prática aquilo que é o amor incondicional a todos. Seja aqueles da minha família espiritual, que são os meus afins, ou seja aqueles da minha família consanguínea, que são aqueles pretéritos em que eu preciso acertar as minhas contas com essas pessoas. E necessariamente não são elas que são ruins. Eu posso ter sido ruim com elas e agora ter vindo numa situação em de que eu possa resgatar isso. E lembrando sempre que, porque a gente tem a mania de simplificar isso. Ah, não, mas se a família é consanguínea, não tem, isso aí é mesmo assim, não. Não. Tanto a família espiritual, que são os nossos afins, e a família consanguínea, que são os nossos desafetos pretéritos, o objetivo é o mesmo, evolução moral. É fazer com que nós nos amemos, nós nos gostemos, nós nos suportemos, para que consigamos evoluir, para que a gente consiga passar por esse capítulo, porque se a gente não conseguir passar pelo capítulo da família consanguínea, voltaremos a essas pessoas. Então, a única coisa que a gente não pode fazer é permitir que perdamos a possibilidade de reencarnarmos novamente em melhores condições. Porque o dia que não precisarmos mais reencarnar, somos seres celestes. Viramos angelitude, viramos espírito de luz. Aí nós vamos trabalhar 24 horas por dia para auxiliar a humanidade, seja onde ela estiver precisando, seja em que orbe for. Então, o grande recado da família, como um processo educacional constante, é que eu não posso perder a oportunidade dessa educação, eu não posso perder a oportunidade de aprender com o processo, eu não posso jogar fora a oportunidade de uma reencarnação por ego, por orgulho. Não, eu tenho que ter coragem de quebrar esses elos ruins e dizer, meu irmão, se tu não gosta de mim é problema teu, mas eu gosto de ti e oro todos os dias por ti. Mesmo tu não gostando de mim, mesmo tu fazendo mal para mim. É isso que Jesus nos deixou como um modelo seguro para conseguirmos evoluir. Muito obrigado. Agora, então, mantendo nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a oportunidade dos momentos de trabalho na seara do bem, e que isso faça com que todos nós inclusos nesse mesmo processo, pensemos naquilo que foi nos dito e que quando enfrentemos as nossas famílias, sejam espirituais ou consanguíneas, ou os nossos amigos, colegas de serviço, a gente utilize os conhecimentos que Deus nos deu e que, graças a Deus, já chegaram às nossas mãos. Que nós possamos passar por essa crise pandêmica com tranquilidade, com fé, mas com muito cuidado e com muita informação da ciência, porque só assim nós conseguiremos ultrapassar essas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus.